seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Eu estou me sentindo os alunos do Rema. O pessoal estava ministrando a palavra, a gente deu uma dica, né? Que se não der base bíblica, perde ponto na avaliação. Aí a gente dava uma dica, ó, já não tá inseguro, já usa logo um versículo que você não corre o risco de perder ponto. Eu estou abrindo logo no versículo para não perder ponto hoje à noite. Ai, meu Deus do céu, Deus é bom. Aleluia. Deus é sempre bom. Atos capítulo 13, você chegou lá? A partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E vai citar o nome desses irmãos: Barnabé, Simeão, por sobrenome, Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2: e servindo, diga comigo, servindo eles ao Senhor e jejuando. Diga comigo, jejuando. Isso é algo importante de nós mencionarmos e nós frisarmos. Essa palavra servindo aqui é uma palavra original grega. Ela parece um pouco com a expressão liturgia. Se você for estudar essa passagem, esse texto, esse versículo, na verdade, ele passa a ideia de ministrar ao Senhor, do serviço ao Senhor, fazendo um comparativo como era o serviço sacerdotal, o serviço do sacerdote na antiga aliança. Na antiga aliança haviam pessoas que eram responsáveis pelos serviços no tabernáculo. Havia os ministros que cuidavam das coisas do Senhor. Eram pessoas que eram separadas especificamente para isso. Naquela época, o homem não poderia ser habitação de Deus. O homem foi separado de Deus por causa do pecado. Então havia uma antiga aliança baseada em alguns preceitos e rituais que nós vemos lá no início da Bíblia, especialmente no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos bastante informações sobre isso. Então havia os sacerdotes, havia também o sumo sacerdote, que uma vez ao ano entrava no Santo dos Santos para apresentar o sacrifício pelos pecados do povo, fazendo intercessão pelo povo. Ele era uma espécie de mediador entre os homens e Deus. Você foi comigo até aqui? Nós estamos nesse mês falando sobre alianças, e você com certeza deve ter experimentado ministrações poderosas no domingo, com ensino, aprofundando sobre o assunto. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir. Se você veio em um culto, é interessante você assistir outros, porque são ministros que vieram realmente para ensinar e para trazer edificação para a sua vida, amém? Agora, isso funcionava na antiga aliança, mas nós sabemos que Cristo veio, cumpriu o seu propósito. Ele se tornou oferta pelos nossos pecados, ele se tornou um sacrifício, de maneira que agora é inaugurada uma nova aliança, não no sangue de animais, de bezerros e bodes. Se você for ler Hebreus do capítulo 7 até o capítulo 10, vai falar muito sobre isso, vai explicar sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Nós vamos ver que Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, diferente dos sacerdotes da ordem levítica. E agora Jesus vai estabelecer uma nova aliança. Diga comigo, nova aliança. De maneira que agora o véu se rasgou, e porque Cristo pagou esse preço, diferente da antiga aliança, onde haviam pessoas responsáveis pelo serviço sacerdotal, diferente de onde havia um sumo sacerdote que uma vez ao ano ia entregar o sacrifício lá de animais em favor do povo, agora todos nós somos chamados de sacerdócio real, nação santa, e agora nós temos acesso ao Senhor. Agora nós não precisamos mais de um mediador, porque Cristo se fez propiciação pelos nossos pecados, e em Cristo nós assumimos agora uma nova natureza. Nós somos uma nova criatura, filhos de Deus, chamados à família de Deus, amém?
é interessante, eu comecei com esse texto, porque diferente da antiga aliança, onde havia algumas pessoas responsáveis pelo serviço sacerdotal, por ministrar ao Senhor, na nova aliança, todos nós somos chamados de ministros nessa categoria. É interessante, algo que eu amo no Ministério Verbo da Vida é que nós não costumamos chamar de Ministério de Música. Às vezes até pode alguém falar, Ministério de Música não, Ministério de Louvor. Às vezes pode ser que alguém fale, mas o mais comum é citarmos Ministério de Música. Não citamos ou não chamamos de Ministério de Louvor. Por quê? Porque entendemos que se nós chamarmos os músicos de Ministério de Louvor, fica parecendo que eles são chamados para louvar e nós não. Eu não sou músico, mas eu sou chamado para ser um ministro de louvor. Eu e você somos chamados para louvar e cultuar ao Senhor. Amém? Nós cumprimos agora uma outra função. E por mais, querido, que nós vemos aqui algumas pessoas reunidas na igreja de Antioquia, e elas tinham um ofício ministerial. Eram pessoas que eram profetas e mestres, ou profeta ou mestre, ou profeta e mestre. Eles tinham um chamado ministerial. Se nós estudarmos as escrituras na nova aliança, nós vamos ver que todos nós somos chamados a ministrar ao Senhor. Amém? Agora é interessante que eles se colocaram justamente nessa posição de alguém que está ministrando ao Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Eles estavam jejuando, eles estavam se consagrando ao Senhor, porque o padrão de um ministro da nova aliança, isso inclui a minha e a sua vida, é um padrão de dedicação a Deus, de consagração, de ministrar, de louvar e de adorar. Por mais que algumas pessoas acabam tendo uma visão equivocada, né? Fica parecendo que alguns, talvez os músicos, são responsáveis pelo louvor e pela adoração, mas aí você somos chamados a cumprir essa função. Nós somos chamados a consagrar a nossa vida ao Senhor. Nós somos chamados a ministrar ao Senhor e nos dedicarmos a Ele. Amém? Mas o texto ele continua aqui, ele vai dizer aqui: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vou chamar agora. É isso que está dizendo na sua Bíblia? Está dizendo para a obra que os tenho chamado. Isso é algo importante, porque mostra que Saulo e Barnabé não receberam uma grande revelação porque eles estavam no culto. Isso mostra que eles tinham uma vida de intimidade com Deus, a tal ponto que eles já percebiam as notas e os comandos do Espírito Santo de para onde eles deveriam se mover. E querido, eu vou dizer uma coisa para você: se tem algo, o Senhor tem falado no meu coração, e eu percebi como uma nota para nós caminharmos essa noite, é entendermos que nós temos benefícios dessa aliança. Há benefícios poderosos nessa nova aliança. Nós estamos em uma aliança superior, baseada em superiores promessas. E eu vou te dizer, o maior benefício dessa aliança é a comunhão com Ele. Irmão, não há nada que possa se comparar ao privilégio de podermos acessar ao trono da graça. Você não depende de um cronômetro, você não depende de uma liturgia, você não depende de um ministro, você não depende de um músico, você não depende de um espaço físico. Você tem acesso ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, aonde você quiser, na hora que você quiser. É uma decisão usufruir desse benefício ou não. É uma decisão ministrar ao Senhor ou não. É uma decisão jejuar diante do Senhor ou não. Me consagrar, esmurrar o meu corpo. Amém? E aí ele vai dizer, ele vai continuar aqui, eu vou encerrar com isso no versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Diga comigo, pelo Espírito Santo. Esse texto, apesar de ser tão simples, irmãos, ele é poderoso demais. E ele nos mostra algumas coisas, alguns pontos aqui. Eu acho lindo que houve uma grande manifestação do Espírito de Deus. Eles estavam ali juntos, era uma característica daquela igreja, eles se reunirem para adorar, para louvar, para ministrar ao Senhor, para se separar. E por conta disso eles viveram uma grande manifestação ali. Mas eu acho lindo que não foi aquela manifestação que deu a direção para Saulo e Barnabé. Sabe que a expectativa de Deus não é que você venha para o culto e você receber a direção no culto. O
Os filhos de Deus não são guiados pelo culto. Os filhos de Deus não são guiados pelos ministros. Os filhos de Deus não são guiados pelos líderes. Se bem que na multidão de conselheiros há sabedoria. Muito importante ouvirmos nossos líderes. Muito importante ouvirmos pessoas que são maduras espiritualmente, que têm experiência, são experimentados, amém? Isso é uma grande segurança. Mas se tem uma coisa que você aprende nesse ministério, nessa igreja local, é que existe esfera de atuação. Não é, pastor? Tem esfera de atuação, irmão. E o pastor vai fala que isso a gente entende isso com muita propriedade, porque talvez alguém que trabalhe possa lembrar, a gente fala de esfera de atuação no operacional, mas você vai ver o tempo inteiro que a liderança muitas vezes se move. A nossa liderança tem um cuidado, um zelo muito grande para não ultrapassar algumas coisas, porque na condição de líder eu tenho um poder de influência sobre aqueles que eu lidero. E nós percebemos aqui um cuidado muito grande, um zelo para quê? Para não ultrapassar isso. Por quê? Isso é cuidado porque a liderança, a cultura da igreja local é que você seja guiado pelo Espírito de Deus. Se você quiser conselho, você vai ter. Se você quiser direcionamento, se você tiver alinhamento na palavra, porque tem coisas, querido, que não precisa descer um anjo. A gente vai pegar, olha, a palavra diz isso aqui e acabou. Agora tem coisas que a palavra não diz, e aí? E aí você tem o Espírito Santo por dentro de você para te guiar. Amém? Então eles não foram guiados por um grande evento que aconteceu. Eles já tinham uma nota. Esse evento ele veio para selar, para confirmar algo que o Espírito Santo já estava falando com eles. Isso veio para um tempo para impulsionar eles na direção. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos, a gente tem que ter uma consciência muito grande dos benefícios que existem nessa aliança que nós temos. Porque você precisa entender os benefícios, os tempos e as estações. Enquanto eu orava para ministrar essa noite, o Senhor veio me lembrando algumas coisas, sabe? Você vai ver a gente falando aqui muito sobre isso. Irmãos, a pergunta é simples: Deus quer botar doença em alguém para ensinar alguma coisa? Se você falar uma coisa diferente disso aqui, você vai ser tirado da igreja a paulada praticamente. Paulada santa. Aleluia. Por quê? Vai se matricular no Rema, aleluia. A vontade de Deus é que você fique passando perrengue financeiro para te ensinar alguma coisa? A gente sabe isso. Existem coisas que já estão determinadas na palavra e a gente não precisa ficar se questionando se é da vontade de Deus ou não para a nossa vida, amém? Então a vontade de Deus para a nossa vida nós sabemos que é paz, provisão, saúde, alegria, sucesso. Tudo isso faz parte do pacote. Mas sabe de uma coisa? Existem coisas que são a vontade de Deus para a nossa vida, mas elas não estão diretamente associadas a esses benefícios que já foram conquistados na cruz do Calvário. Existem coisas em Deus que você vai ter que vão depender de outros fatores, como a sua maturidade, como o seu desenvolvimento espiritual. O problema é que, de maneira geral, as pessoas colocam aí fora, né? Tudo na conta de Deus. Se for da vontade de Deus... Mas tem coisa, querido, que é a sua vontade. Tem coisa que é a sua decisão. Quem decide segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo o que vai fazer quando acordar pela manhã é você, não é Deus. Quem decide o que você vai fazer com o seu tempo não é Deus. Deus não vai lá e fala, hoje eu quero... Quer dizer, Ele até pode fazer. A questão é se você vai ouvir ou não, se você vai obedecer ou não. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem vai decidir o que eu faço pela manhã sou eu. Se eu pego o celular, se eu vou ver o noticiário, se eu vou tirar um tempo de oração, se eu vou ler a minha Bíblia ou se eu não vou ler. Isso é uma decisão minha. Só que você consegue entender que a minha decisão vai me qualificar ou não para coisas que Deus tem para eu viver? Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu orava hoje, veio um peso muito grande no meu espírito. E teve um momento que eu me emocionei muito, porque o Senhor, Ele falou algo e eu estou buscando, irmãos. É sério. Eu estou. Olha, antigamente, né? Não posso nem falar geralmente. Antigamente eu fazia esboços. Eu lia várias vezes, eu sabia. Eu só não tinha. Eu já tinha facilidade para guardar os versículos, mas eu também estudava ele tantas vezes que já era automático. Hoje, irmão, olha, Deus é testemunha. Ele me deu isso. Esse texto que eu acabei de ler com você foi vindo para cá. Mas sabe de uma coisa? Eu não estou tão interessado em uma performance ou um rótulo. Eu quero ser totalmente dele.
E o que o Senhor estava colocando no meu coração era um ímpeto. Nem todos são pai, mas quem é pai vai entender melhor. Sabe quando um pai você faz uma viagem, ou você passa alguma situação que você fica um tempo sem ver o filho, e a saudade que dá? Quem é pai, quem é mãe vai entender o que eu faço. Quando fico longe dele, a percepção que eu tenho é que Deus está com saudade de algumas pessoas que andam tão ocupadas, tão de cabeça baixa, que Deus não tem sido capaz de alcançá-las. Algumas pessoas conseguem, com as suas decisões, tornar Deus incapaz de fazer algumas coisas. Um Deus soberano que criou os céus e a terra, por causa da sua decisão de dar a nós o poder de decisão, ele se coloca na condição de ele mesmo se tornar incapaz de realizar algumas coisas. Essa foi uma das coisas. E a outra coisa que veio muito forte no meu coração é que o Senhor começou a me ministrar algumas coisas, e o que Deus falou no meu coração de maneira muito direta, isso é difícil falar, essa é a mensagem da noite, que eu nem sei qual é a mensagem da noite direito, mas a percepção é que Deus quer antecipar coisas na sua vida. Deus quer pegar coisas que você sonha e que você almeja para um dia e trazer rápido para o tempo que se chama hoje. O problema é que Deus não pode, em muitas situações, porque nós não permitimos. Quando você olha para a Bíblia, diversas vezes nós vemos acontecer uma antecipação, não por causa do que Deus fez, mas por causa do que as pessoas fizeram. E eu sei que isso pode parecer louco, e queridos, eu quero dizer, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, Ele é soberano, Ele é poderoso, ninguém vai questionar o poder, a capacidade de Deus. Se Ele quisesse, Ele fazia assim, né? Muito além do Thanos, né? Dos Vingadores, e acabava isso aqui tudo, acabou. Eu não estou aqui questionando o poder de Deus, mas Deus também é um Deus de princípios. Ele estabeleceu que Ele não pode mentir, que Ele não pode negar a sua palavra. Amém? Então Ele não vai retroceder naquilo que Ele mesmo estabeleceu. Você consegue entender isso? E a partir do momento que Ele criou princípios, Ele decidiu fazer dessa forma. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos cooperadores de Deus. Deus precisa de ajuda? Ele não precisa, mas Ele decidiu nos tornar cooperadores. Agora, olha que interessante. Quando você vai olhar para a Bíblia, né? E eu anotei alguns exemplos até aqui nesse papelzinho que no final das contas ficou rasgado aqui. Mas quando você olha, você vai perceber algumas situações muito específicas. Você vai lembrar, por exemplo, de Noé. Noé, quando Deus falou para ele fazer a arca, nunca tinha chovido. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que havia um firmamento nos céus. Jamais tinha chovido. E Noé, em obediência a uma instrução e um comando de Deus, ele fica 120 anos construindo algo para viver lá na frente algo que nunca tinha acontecido. A chuva caiu. A pergunta é, quando a chuva caiu, Noé construiu a arca? Então o que habilitou Noé para viver o que Deus tinha para ele naquela estação foi a obediência na estação anterior. Nós vemos nesse texto de Atos capítulo 13 que esses irmãos se reuniram e o Espírito Santo chamou eles para fazer algo que já estava sendo comunicado. Então eles já estavam fazendo alguma coisa. E aquilo virou uma chave. Tanto é que a Bíblia vai dizer ali que eles são profetas e mestres. Ou profeta ou mestre, ou profeta e mestre. Mas depois eles vão ser chamados de apóstolos. Porque virou uma chave. Eles obedeceram, veio uma transição, uma troca de estação. Eles passaram para um novo ciclo em Deus. O tempo inteiro na Bíblia nós vamos ver isso. Nós temos aquele episódio com o profeta Eliseu, onde o rei de Israel e o rei de Judá, eles iam para uma guerra, estavam lá no deserto, ficaram desidratados, com sede, cansados, animais sem água. E aí o profeta vai lá e dá uma instrução: cavem covas. Cavem covas, porque o Senhor está dizendo que vai vir tanta água que vai encher, vai suprir vocês e etc. E naquele momento não tinha água, não tinha sequer nenhum indicativo ou indício que ia ter água, mas eles obedeceram e cavaram as covas.
O que alguns estudiosos afirmam é que haviam montanhas ali próximo, que à noite fazia muito frio ao ponto de fazer geleiras em cima dessas montanhas. E quando vinha o sol forte do dia, essa geleira derretia e vinha como torrentes de água. Segundo os estudiosos, o pessoal da arqueologia, da história dessa parte, eles vão dizer que eles fizeram as covas, mas quando Deus deu o comando para eles fazerem as covas, a água já estava vindo. Porque pela posição geográfica, eles não cavaram as covas para Deus liberar a água já estava a caminho. Agora, a obediência deles em cavar a cova na estação anterior favoreceu para que quando a água viesse, eles estivessem preparados para receber a água. Querido, quantas situações na Bíblia. Você vai lembrar também de um episódio muito específico em que José passou toda aquela história, aquele período que ele viveu, ele veio se preparando, 13 anos, crescendo, se preparando, fidelidade diante do Senhor, governando na casa de Potifar, governando na prisão, em fidelidade, entendendo o seu propósito, a sua vocação, o sonho que Deus imprimiu no coração dele desde o princípio, até que chega a oportunidade. E naquele momento ele está preparado, e eu aprendi isso com o nosso pastor, ele fala disso, foi uma coisa que me marcou e eu acabo sempre repetindo muitas vezes. O que fez José estar preparado naquele momento para dar resposta para Faraó e assumir aquela posição, foi a fidelidade dele em fazer tudo aquilo que Deus o chamou para fazer em todas as estações que ele o dom de ter a interpretação do sonho. Faraó chama José para interpretar o sonho, aquilo era o dom, foi a graça que colocou ele naquela posição. Porém, José não só interpreta o sonho. Eu lembro que quando o pastor falou isso me marcou muito. Ele falou assim: gente, alguém perguntou para José o que era para fazer? Ninguém perguntou a opinião de José. Ele foi chamado para interpretar o sonho. O dom colocou ele lá, mas a fidelidade dele em fazer tudo o que ele fez deu a estrutura e a maturidade, a experiência que ele precisava para governar. Então, após ele interpretar o sonho, automaticamente ele deu a solução para o problema. Ele interpreta o sonho, vai acontecer isso, isso, isso. Agora, rei, faz assim, 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 assim. Aí o faraó olha para ele e fala: opa, quem é que eu vou achar tão inteligente para resolver igual a você? O que habilitou ele para ser colocado no lugar de autoridade, governo, de provisão, de sucesso, foi a fidelidade dele durante toda uma estação. E ele foi encontrado fiel e entrou. E é algo tão poderoso que, se você parar para analisar até o próprio sonho, no sonho são 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. E quando viesse o tempo de escassez, ia ser escassez tão grande que os 7 anos de abundância iam ser esquecidos, não ia adiantar de nada. Então José tem a grande inspiração ali naquele momento de fazer olha, o faraó, tu vai fazer o seguinte: você vai juntar, vai ter muita abundância agora, então todos os meses a gente vai fazer assim, 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 vamos começar a reservar, a juntar em celeiro. Quando chegar o tempo da escassez, a gente vai também. Foi exatamente o que ele fez. Aquela experiência que ele teve, ele usou naquele momento por mais 13 anos, governando em situação totalmente desfavorável. Agora ele é colocado num lugar de honra, e ele vai ficar mais 7 anos, exatamente sendo fiel a uma instrução e uma visão. 7 anos, e depois vieram os 7 anos de escassez. Você já parou para pensar que, se não fosse a fidelidade dele, a obediência, a inspiração para viver aquela estação anterior, o mundo inteiro ia padecer? Tinha fome no mundo inteiro, só não tinha no Egito, porque tinha alguém direcionado pelo Espírito, alguém debaixo de uma inspiração e de uma influência do Espírito. E o Senhor vinha tratando comigo a respeito disso, e Ele falou algo parecido com o que eu vou te falar aqui. O que muitas vezes impede os cristãos de receberem hoje aquilo que eles estão almejando, está inteiramente associado com algo que ele já deixou de fazer ou não está fazendo. Hoje existem coisas que talvez a gente ainda não esteja usufruindo, porque nós não tivemos o comportamento que era requerido em estações anteriores. A boa notícia é que o nosso Deus é um Deus de acelerar tempos e estações.
Então, quando a gente perde tempo, Deus é poderoso para nos dar sabedoria para remir esse tempo, para ter uma restituição desse tempo. Agora, o que eu quero que você considere é que existem coisas que você provavelmente está sonhando, planejando e almejando para um dia, e Deus quer antecipar essas coisas. E o que Deus deseja é que nós tenhamos um comportamento hoje que vai acelerar esse processo. É interessante porque enquanto eu orava, enquanto eu meditava acerca disso, eu lembrei de algumas experiências que eu tenho com meu filho. E é impressionante, queridos. Às vezes, quando ele faz alguma coisa errada, a gente fala, né? Hoje em dia, o pessoal instrui a não falar castigo, né? Você vai perder o benefício. Se não causar dano, fala isso. Agora, tem uma explicação. Eu olho e falo, se não vai causar dano, beleza. Então, você tem direito a isso e isso. Mas se você não tem o comportamento, você deixa de ter o direito dessas coisas. Você não está sendo punido, você está sendo ensinado. É algo mais ou menos assim. Aí o psicólogo depois vai ver se isso procede, se não procede. Para mim é só uma mudança de nomenclatura. Mas eu penso assim, não faz dano, beleza. Vamos usar essa expressão aí. Agora, olha que interessante. Muitas vezes eu viro para ele e falo, então você não vai poder fazer isso, isso e aquilo outro por causa de um comportamento que teve. Mas eu, na verdade, eu quero que ele usufrua daquelas coisas que eu mesmo estou negando a ele. Porque eu não quero que ele deixe de usufruir nada. Ele está lá, ganhou um monte de brinquedo novo do Dia das Crianças, não sei o quê. Cara, os brinquedos são tão... Eu não tive brinquedos daquele jeito. Quando ele ganhou os brinquedos, eu falei, caramba, até eu tô quase querendo brincar com os brinquedos. Eu nunca tive brinquedo assim. Um monte de brinquedo maneiro, negócio de coleção, de não sei o que, não sei nem se ele tem, né? Não tem, obviamente. Mas vamos lá. Mas o fato o meu desejo é que ele brinque com aquilo, que ele usufrua, aquilo é dele. Mas, muitas vezes, eu não posso permitir que ele chegue lá, porque se ele tiver um comportamento errado, incompatível com aquilo que é correto, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, e eu ficar dando benefício para ele, ele vai entender que ele pode viver uma vida de qualquer forma e vai poder atingir os benefícios. Entenda, o que eu estou falando aqui não se aplica à prosperidade, à saúde, à alegria e paz, que são coisas que nós entendemos que é um direito nosso da aliança. É pela graça mediante a fé, não tem nada a ver com merecimento. Mas o que eu quero estimular você a refletir é você pensar que existem coisas, projetos, sonhos, coisas maiores, que elas são até a vontade de Deus para a sua vida, mas elas têm estações, elas têm ciclos, e tem coisas, querido, que não tem jeito, elas vão demandar tempo, amém? Mas o desejo de Deus é que eu e você, a gente não deixe de usufruir algo por causa de um comportamento que não está compatível com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu vou te falar, Deus quer nos conduzir nesse tempo e nessa estação com uma precisão cirúrgica. Eu quero chamar o Ministério de Música para se posicionar. Deus quer nos conduzir nesse tempo e nessa estação com uma precisão cirúrgica. Então é um tempo de ter consciência da comunhão. É um tempo de ser levado para um lugar de maturidade. Porque uma criança, ela não pensa em responsabilidades. Uma criança só pensa em benefícios. Um adulto, uma pessoa madura que pensa em responsabilidades. Deus quer nos encontrar em um lugar onde nós estamos buscando as nossas responsabilidades. Porque o desejo do nosso coração é agradar totalmente a Ele. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos adorar ao Senhor? Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração
coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Um dia contigo, Senhor, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Sabe, queridos, por diversos motivos que talvez nem venha ao caso trazer agora, a igreja, de maneira geral, deixou cair muito o seu nível de intensidade de entrega. Nós vivemos na era das distrações, na era onde as pessoas têm uma visão de uma busca incessante por um benefício pessoal, por uma validação diante da sociedade. Mas sabe, eu quero dizer para você, por conta disso, se levantou uma cultura de que as pessoas geralmente se colocam para buscar a Deus com todas as suas forças quando elas estão debaixo de momentos de intensa pressão. Quando vem uma notícia muito ruim, quando se levanta uma situação muito desafiadora, aí elas correm para buscar o Senhor com todas as suas forças. Não vai ser assim no nosso meio. Sabe, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra, buscando aqueles a quem o coração é completamente dele. Nós viramos esse ano falando sobre jejum, sobre consagração, sobre expansão. Nós estamos com o coração no reino e eu quero te convidar, querido. Tem algo para você fazer parte.
tem algo para você fazer parte. Existe um serviço que o Senhor está contando com você. Eu vou dizer, operacional sim, mas não é só operacional, porque Deus não está esperando um povo que está com cabeça baixa fazendo só operacional. Deus está esperando um povo se levantar que o ama, que o adora, que Ele é a coisa mais importante que tem na vida. Um povo que não vai depender de incentivo, um povo que não vai depender de empurrãozinho, um povo que tem fome e sede do Senhor. Fome e sede do Senhor. Fome e sede do Senhor. Um povo que se entrega, um povo que se lança, um povo que quando nós nos colocarmos a adorar ao Senhor, não vai ficar com seus olhos abertos olhando. Ei, querido, tem líderes aqui que não podem se dar o luxo de fechar os olhos, porque estão trabalhando. Existem obreiros que estão aqui na condição de alguém trabalhando, mas existem pessoas que podem se entregar, se lançar e puxar de uma glória maior, e todos juntos nós vamos viver algo poderoso em Deus. Mas há uma fome e uma sede que será despertada. Uma fome e uma sede que será despertada. Amor pela palavra, amor pelas escrituras. Chega de ter um grupo de cristãos grande que nem ao menos lê a Bíblia, que nem ao menos pega a palavra para ler. Aquela livraria ali não vai parar mais, porque você vai ler a Bíblia, você vai comprar livro, você vai avançar. Mas Deus está interessado em nos levar para um novo nível de relacionamento e de comunhão. Um novo nível. Você está sendo convidado a fazer parte, eu creio, do maior avivamento que já existiu na face da terra. E eu vou te falar, isso não está restrito a uma placa de uma igreja local. Eu amo congregar nessa igreja, eu amo fazer parte desse corpo, mas não é, porque não vai ser uma competição, vai ser algo que Deus vai fazer no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no globo. E quem quiser vai provar. Quem quiser vai provar, porque está disponível. O preço foi pago, o véu foi rasgado. Pai, eu te louvo, eu te rendo graças, eu te agradeço, porque eu creio que os frutos serão grandes. Eu creio em antecipações acontecendo, sonhos vindo à tona com velocidade, coisas que eram projetos para um tempo futuro, tantos passos. Eu vou dizer, talvez eu esteja ministrando para mim, mas algumas pessoas precisam receber isso. Você pode fazer as suas planilhas e fazer as contas dos reais, dos centavos, dos meses e dos anos, mas vem uma aceleração da parte de Deus para aqueles que vão obedecer e vão provar algo que não está limitado a atitudes naturais. Ações de obediência que vão gerar antecipações. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Antecipações vão acontecer. Antecipações. Fidelidade vai ser recompensada. Pessoas que acham, você acha que está talvez trabalhando demais, o Senhor manda dizer, você não está. Foi para esse tempo que você foi levantado. Seja fiel no departamento que você serve, seja fiel nos bastidores, porque o Senhor vai te honrar e você vai ficar maravilhado. Ei, vai vir um vento do norte, do sul, do leste, do oeste e vai te encontrar no lugar da fidelidade. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia! Oh, obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Seja abençoado na prática dessa palavra.